Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi, e hoje eu vou estar falando os lidos do mês de novembro e do mês de dezembro. Gente, eu vou falar de forma bem resumidamente um pouco desses livros para esse vídeo não se estender, então vem comigo que eu tenho muita coisa para contar e eu quero contar tudo com detalhes, mas antes disso, passa a vinheta. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou estar falando os lidos do mês de novembro e dezembro, tá? Vou estar atualizando esses livros. E detalhe, gente, são muitos livros, então eu vou falar de forma bem reduzida um pouco sobre cada um deles para que vocês tenham uma noção. Vamos começar com o livro Animalia, tá? Eu vou estar deixando a foto aqui, todos os livros que eu li em versão e-book, tá? É porque o meu Kindle, ele tá com alguns problemas, aí ele descarrega muito rápido. Não sei se tá com vocês aconteceram isso. Se aconteceu, me fala aí o que vocês fizeram em relação a isso, tá? Mas o livro Animalia, ele é um livro que tem uma vibe que que remete um pouco de RPG, tá? E esse livro, ele vai estar desenvolvendo bem intrigantemente sobre um personagem que se transforma num lobo, tá? Então é um livro que vai ter essa questão, muito da questão do próprio nome diz, relacionado com animais, e eu acho que é muito interessante porque é um livro que desenvolve muito a questão de vários universos desse próprio personagem, ele defender o local que é a cidade dele, que é o local que ele vive, que eu acho muito intrigante, que na maioria dos livros e dos e-books que tem vibe de RPG, é mais o personagem saindo da cidade. No caso, o personagem é o Wolf, tá? Ele tem o sobrenome Wolf, então eu preferi chamar ele assim. Apesar de ter o nome, eu prefiro. Eu boto apelidos em personagem, porque eu sou esse tipo de pessoa. E eu acho intrigante por conta disso, porque ele, na maioria do RPG, eles saem e vai buscar novos lugares, e ele não, ele tá protegendo o seu lugar. Então é um livro bem intrigante que eu acho que vocês vão gostar. O próximo livro é um e-book também que se chama Encontros e Desencontros. Eu li ele no começo de novembro, tá? E ele é mais um romance fofinho. Ele vai estar contando a história da Julie, né? E também vai estar contando a história do Gabriel, meio que eles se conhecem, muito novos. E eles têm que desenvolver. Eles começam a desenvolver um relacionamento, um romance, né? Ao longo quando eles crescem. Só que acontece coisas que fazem eles se separarem, que tem relação com a família. E esse livro, ele é muito legal porque ele mostra que às vezes a fala da família tem importância. E se você não traz essa importância, aquela importância positiva da família pode prejudicar muito uma relação, um sentimento alheio, inclusive desse casal. Que eu acho que eles têm muito essa vibe, porque eles se conhecem desde muito jovens, começaram a estudar na mesma escola, várias coisas aconteceram com a família da Júlia, que teve esse desencontro entre a relação dela com o Gabriel. Então é um livro que faz muito essa questão de vamos apoiar as pessoas que a gente gosta. Eu acho que é muito isso. E ele é um romance fofinho, então eu indico. E vamos pro outro livro, tá? O outro livro, gente, se diz Você é Minha Sina. Esse livro eu achei intrigante porque ele tem uma coisa que é questões psicológicas, tá? Então é tipo assim, aí tem a Marina. A Marina é uma jovem que ela meio que sem querer vai viver com o Lucas por conta da família, da parte da mãe dela, tá? E aí o Lucas, ele é um rapaz que ele tem dificuldade de socialização, tá? Por vários traumas. E ele tem transtorno de personalidade borderline, que afeta, gente, muito a condição dele em relação ao social, ele mesmo, enfim. Vai dar uma pesquisada porque é bem interessante. E eu realmente não conhecia muito sobre esse transtorno de borderline. Eu só tinha lido um pouco por conta da faculdade, da minha faculdade, né, minha especialização. Só que eu não tinha me aprofundado. E quando eu fui conhecer um pouco mais dessa história, né, desse Você Me Assina, porque a história em si tem um pouco dessa vibe. O próprio texto, que é o título do livro, tem essa vibe.
Então eu acho que é intrigante, porque quando você vai conhecer, você vai entendendo um pouco mais do personagem, um pouco mais da história, tá? E aí a gente vai para Adultização. Adultização é um outro livro que eu li em versão e-book, que fala um pouco da adultização dos jovens, das crianças, e como isso pode afetar a sua questão pessoal, a sua questão familiar, o seu desenvolvimento, ainda criança até a fase adulta. Então é um livro que traz relevância social. Então eu indico para vocês, principalmente que são pais, que queiram entender um pouco mais de como essa questão de adultização infantil pode às vezes prejudicar o seu filho, sabe? Então é intrigante isso. Eu achei muito interessante como o autor trouxe isso, o Paulo Ciance, tá? Aí a gente vai para esse livro, gente. Esse livro é Atenciosamente Seu. Eu ganhei da editora Sumbé em parceria pontual. E aí, nesse livro, gente, tem uma vibe de telemarketing. Gente, é uma vibe meio telemarketing. E aqui vai estar contando a história do Vitor Huang, que é um jornalista iniciante, sabe? É um jovem jornalista. E nesse processo, a encomenda dele não chega. E aí, o que acontece? Como todo consumidor, ele vai reclamar. E aí ele manda um e-mail. Pra quem? Pro local, né? E aí ele recebe uma mensagem do Eric Bo, que é o atendente. E aí começa a surgir trocas de conversa, romance, química, tudo. Só que, gente, essa história começa de forma muito errada. Eu não posso te dizer, mas começa a relação deles de forma totalmente errada e no final dá certo. E o mais intrigante é o romance, é o cachorrinho. É o cachorrinho fofinho. Gente, sério. Ai, gente, sério. O flerte, o desenvolvimento do casal. Tudo isso vai desenvolvendo muito legal e vai estar trazendo uma história muito boa. E olha isso aqui, gente. Olha que fofura. Meu neném. E, gente, eu acho muito legal. Essa aqui é a autora. Eu acho muito legal a forma como a editora Sumbé trouxe esse livro e faz a gente pensar um pouco mais que o amor pode estar em lugares improváveis. É isso, gente. Aí, o que a gente vai pro próximo livro que eu já falei aqui e que eu gostei muito, que é A Maldição do Bastardo. Gente, eu olho esse livro, eu tenho uma vibe de Peter Pan. Mas aqui a gente conhece Tintim, que é um menino que ele tem uma vida difícil porque a mãe dele é uma prostituta, tá? E aí ele vive num bordel. E nesse bordel acontece de tudo, né, gente? Só que aí o Tintim, ele tem um sonho de virar um paladino. E aí a gente entra num cenário muito legal, que é um cenário antigo, onde desenvolve muito essa questão de a cultura um pouco medieval, rei e tudo mais, que tem relação com a história, que tem importância na história, tá? Do Tintim, o rei, bastante. E aí você vê também uma mãe que às vezes está extremamente cansada e coisas acontecem entre o Tintim e a mãe, o Tintim sai, foge de casa, vai embora e aí começa meio que a jornada do Tintim, tá? Só que eu acho que é uma história que remete muito também à questão não só da fantasia, da questão medieval, mas também de dramas familiares. Então é um livro que eu indico e é muito bom, vai dar uma lida, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? E todos os livros que eu vou estar falando aqui, eu vou estar deixando aqui embaixo a editora, o autor, tá bom? Para vocês tiverem interesse. Aí a gente vai pro próximo livro, que é esse aqui. Sedução e Morte no Judiciário. Gente, esse livro, ele tem vibe de justiça mesmo, tá? Ele tem esse aprofundamento em justiça, tá? Só que o interessante nesse livro é que você vai conhecer
o advogado Severino, que é um advogado extremamente correto, intelectual e que tem anos de carreira, e aí ele meio que se envolve num caso muito problemático que pode prejudicar muito a carreira ou não. Então é uma história que você vai ter mesmo essa questão de morte no judiciário. Tem relação. Eu achei interessante que esse livro tem relação, tá? E aí você vai entrar num contexto onde vai ter também uma mulher sedutora, enigmática, tá? Que é a Sofia, que ela também tem uma relação muito intrigante com esse novo caso, que o Severino ele vai ter que se envolver. Então eu acho que é um livro que vocês quiserem ler um pouquinho, que tem uma vibe de suspense, que tem uma questão muito relacionada a envolvimento entre pessoas, personagens. Eu não sei explicar muito bem, eu vou tentar explicar, gente, mas é um livro que tem várias nuances, então eu indico para vocês, tá? Que tem relação com justiça. Então a gente vai pro próximo livro, que é o livro Zindor, tá? As Crônicas de Alien, Tríade do Destino. Ele é e-book, eu vou estar deixando a foto aqui. Esse livro é o segundo volume de Zindor, tá? Então, ele também é um livro que vai remeter um pouco mais aprofundado sobre o universo com uma vibe de RPG, tá? Que é com o protagonista Arlen, que ele é meio que um protagonista que foi meio que enviado por conta do avô dele. E então, eu, tipo, sabe aquela vibe de Frodo e que foi meio que jogado por conta do tio dele? Eu acho que é a mesma coisa. Esse livro ele tem essa vibe meio de Frodo, que foi enviado, foi dado para ele uma missão que estava inacabada, sabe? E esse livro, ele é um livro que tem vários lugares, vários cenários, fatos históricos, muito legal. Só que é um livro bem longo, então você, para ler, você tem que estar inspirado, tá? Mas é um livro que vai te remeter diversas povos, histórias, cultura, magia, aventura. É um livro que realmente tem uma vibe de RPG pura, tá? E é uma obra que vai te deixar extremamente ansiosa para querer saber mais dos epílogos, capítulos, tudo, sabe? Então eu indico. É um livro muito legal que o autor Daniel ele trouxe. Então esse que eu tô falando é o segundo volume. E o primeiro e o segundo é muito intrigante, eu acho que vocês deveriam ler, tá? Aí vamos pro próximo. O próximo é esse aqui, que foi o último livro enviado pela editora Litero hoje, né? Que esse ano eu não consegui renovar a parceria, infelizmente. Mas vamos tentar ano que vem, que eu já sou parceira deles, eu já era parceira deles há uns 3 anos já. E esse livro, ele tem uma vibe de Fallen. Eu vejo ele mais como Fallen, porque tem uma vibe muito intrigante que tem relação a anjo. Anjo, tipo essa vibe de anjos e demônios, é meio que isso. Esse livro se chama Quão Lindo e Brutal é o Amor, tá? E o legal é que o protagonista se chama Castiel. Aonde vocês remetem Castiel? Aonde vocês imaginam, gente? Castiel, Castiel. E aqui a gente vai conhecer a Angeline, que é uma estudante, só que ela é uma estudante com algumas... tipo poderes, sabe? É tipo uns poderes e uns segredos muito legais que ela pode ver certas coisas que as outras pessoas não podem ver, tá? Que é os poderes relacionados a ela. E aí ela meio que, nesse processo, ela conhece o Castiel, que vai mudar toda a história da vida dela. E essa relação tem uma vibe meio anjos. Já vou soltando spoiler aqui, tá? Só que o interessante é que também tem a questão da paixão que eles se envolvem, da questão bem envolvente, da atração, desse romance avassalador. Então ele é um romance assim que você vai ficar, ai meu Deus, eu quero pra minha vida. Então é tipo isso.
Porque é tipo aquela conexão magnética, enigmática, é tipo Bella e Edward. É meio que essa vibe, tá? E o mais legal, que ele é um romance extremamente jovial, né? E é um romance que vai te fazer você se apaixonar com o capítulo e vai entender por que a Angel, minha Angeline, ela é tão especial e como que o Cass faz parte dessa questão que vai ser intrigantíssima. E detalhe, gente, que é o que tá aqui dizendo atrás, então não tô soltando spoiler, ele tem muita questão de musicais, tá? Musicais, teatrais e cinematográficos. Gente, uma vibe de High School Musical. Já soltei logo. E é isso aí. É um livro que ele tem essa questão do teatro musical, essas coisas. Então, eu indico porque a Andy, ela tem relação com isso. Então, vamos pro próximo, ok? O próximo livro, gente, é esse, O Irresistível Desejo de Amar Quem Tanto Odeio. Gente, é fantástico. Eu vou ler aqui o nome, porque eu não sei o nome dos personagens, porque é muito difícil, gente. Ele tá falando pra mim em hierógrafo, mas os personagens são a Auriene e o Oric, tá? O Oric, ele é meio que um assassino. E a Auriene, ela é meio que uma cientista. Eles são tipo de organizações rivais. Mas o Oric, ele precisa da ajuda da Auriene para resolver o problema dele. E qual seria o problema? Ele precisa de um remédio porque ele tá... É meio que um remédio, né? Ele precisa porque ele está com risco de vida. Né? E aí, ele vai precisar de quem? A maior cientista moralista de todos os tempos. E aí você começa a química desse casal. Gente, é química, física, biologia, tudo, gente. É maravilhoso. Porque você vê meio que o hate to loves, onde eles se odeiam, ele é extremamente irônico e sarcástico. E aí eles vão se gostando no meio da história. Teve muita gente que não gostou muito do aprofundamento desse livro por conta que não foi desenvolvido muita questão de cenários e tal, e mais centralizado os protagonistas na história. Mas eu gostei porque eu, que sou fãzinha de romance, adoro o casal central, desenvolver muito a relação dos dois. Eu adorei o desenvolvimento deles, como que ele provoca ela e ela cai na provocação e aí também entra na provocação e começa a química, sabe? E o interessante é que eles parecem que querem se matar, mas na verdade não é tudo isso. Gente, é um livro que eu indico para você ler, para você se apaixonar, e ele é um recente lançamento da plataforma 21, gente. Então fica a dica. E eles nesse processo vão ter que trabalhar juntos para poder superar diversos desafios. Gente, quem não ama esse tipo de história? Eu adoro, eu amo esse tipo de história. Quem não ama, né, gente? Aí a gente vai pro próximo livro, gente. Esse livro foi o meu favorito. Foi o meu favorito, tá? Porque esse livro, ele tem uma vibe de A Bela Adormecida. O livro se chama Coração de Gelo e Rosas. Gente, aqui esse livro tem tanta vibe de Bela Adormecida que eu acho que a autora, ele meio que trouxe isso pra história mesmo. Nessa história, sabe aquela história de a Bela Adormecida que é abandonada e é meio que adotada por 3 fadas? É meio que isso. Só que aqui a gente tem a Brianna. A Brianna, ela foi encontrada por 3 mulheres, tá? E aí ela foi meio que adotada, tá? E protegida. Só que nessa história, o que acontece? A Brianna, ela foi encontrada com... É meio que bebê, né? Uma coisa assim. Ela foi encontrada com um medalhão. E uma outra coisa que eu realmente tive que pesquisar, porque eu não sabia o que era, gente. Que era um ramo de prímula escocesa. Eu acho que é tipo uma flor.
E aí a Brianna, ela meio que vai crescendo, né? E quer saber sobre o seu passado. E ela é uma estudiosa. Então, por que que eu super me identifiquei? E por que eu me identifiquei? Porque ela é uma estudiosa doutoranda meio que entrando pro doutorado de linguística. Lá ela conhece o frio e calculista Ian, tá? O nosso protagonista. Ian. E aí meio que começa a surgir esse desenvolvimento, essa relação dos dois, mas ao mesmo tempo começa a aparecer um mundo diferente daquilo que ela imaginava que era o mundo de fantasia mesmo, que não tinha não tinha relação na vida dela até atualmente, né? Mas que tinha relação com ela, de certo modo, também. E, gente, o mais interessante é que ela é uma estudiosa, então ela tá entre teses, ela tá entre bibliotecas, tá entre jornadas acadêmicas, tudo isso. E eu me identifiquei porque eu sou assim, porque ela é uma pesquisadora mesmo. E ela usa isso como uma forma de encontrar um pouco da sua história, tá? E o mais interessante que o porquê que o nome é Coração de Gelo. Porque o Ian, ele tem meio que é conhecido como Coração de Gelo. E a Brianna, que é tipo uma rosa pra mim. Então eu entendi muito porque a autora trouxe esse título. Então é uma história que você vai se apaixonar. E, gente, olha isso aqui. Olha essa edição. É muito legal, cara. E tem uma coisa que todo autor precisa. Mapa. Todo autor lerdo como eu... Lerdo não. Todo autor que não tem senso de direção precisa de mapa. E eu adoro o livro que tem mapa. E olha isso aqui, gente. É holográfico, é maravilhoso. Então é um livro que você vai adorar e é um lançamento, tá? Então me aguardem, porque vai ter sorteio desse livro. E aí a gente vai pro próximo, que é um e-book, que é Cartas para um Anjo. Esse livro, Cartas para um Anjo, ele vai contar a história de uma mãe que perdeu seu filho, o Gabriel, que ela chamava de Bibis. E ela meio que, tentando enfrentar o luto, ela vai fazendo cartas para seu filho, depois do luto. Então, tipo assim, ela vai todo dia fazendo uma carta. Não é um livro sobre luto, mas é um livro sobre superação, de certo modo, né? Porque a gente, quem é mãe, eu não sei porque eu não sou, mas quem é mãe, a mãe nunca vai se esquecer do seu filho, óbvio. Mas é um livro que vai fazendo ela meio que aceitar e meio que desenvolver esses sentimentos que ela tinha em cada carta. E sério, eu chorei. É um livro que eu chorei porque eu pude ver os sentimentos da autora e ao mesmo tempo me emocionar. Só de eu imaginar o livro, eu me emociono, porque ela meio que... O livro, ele meio que faz você ter tantos sentimentos que faz você ficar, gente, sabe, sem reação. É um livro que remete sentimentos e você não sabe mais o que fazer. É um livro fantástico, eu indico. Aí a gente vai para esse livro, que se chama Válida. Esse livro, o nome da protagonista é esse, Válida, tá? Esse livro, ele vai falar muito sobre uma pessoa que ela meio que teve diversas expectativas, diversas coisas na vida dela, mas ela não tinha um sentimento muito aprofundado sobre a vida, sobre os relacionamentos, enfim. Válida é uma mulher muito, como eu posso dizer, ela não desenvolveu muito os sentimentos dela, então ela meio que é inserida e meio que é desenvolvida para ter sempre a superação, sempre crescer. Só que o que é motivador é que ela tenta meio que se aventurar, criar suas histórias, só que ela conhece o genuíno.
O Genuíno é um personagem que é simples. Ele é assim, ele tem uma simplicidade, sabe? E sinceridade. E ele vai mudando a Válida. Eu meio que vejo ela como uma mulher um pouco mais fria, um pouco mais reservada, que não quer muito se envolver em relações, em relacionamentos, na vida em si, né? E ela meio que, quando ela encontra o Genuíno, ela começa a mudar isso. Porque ele vai mudando aos poucos, mostrando pra ela que a vida é pra ser vivida. Então é um livro que eu indico. Muito bom, inclusive. Então, gente, o próximo livro é esse livro aqui, que é Maldição. Ele é o livro que é o terceiro volume de Coven. E cada livro ele tem uma personagem diferente. Aqui a gente vai conhecer a Margot, que eu chamei meio de Meg, tá? A Margot, ela é uma bruxa, o livro de Coven, ele tá relacionado ao universo das bruxas, tá? A Margot é uma bruxa que é cheio de anseios, medos e vários sentimentos. Principalmente também relacionado aos poderes dela, porque os poderes dela tem relacionado à sexualidade, é tipo um poder primordial, tá? E aí a gente conhece como esse livro, ele tem vibe de bruxa, ele também tem vibe de demônio. E aí quem a gente conhece? Beelzebub, o rei da gula, né? E aí eu falei, o senhor da gula. Aí eu falei, ah, pronto, me apaixonei pelo vilão. E é sério, gente, eu me apaixonei, porque sem querer meio que ela faz isso com Beelzebub e faz o cara ficar obcecado por ela. E aí a gente começa essa relação tão conflituosa entre ela e ele. E, gente, real, o cara fica obcecado. É tipo assim, é uma obsessão extremamente profunda, porque ele faz de tudo por ela. Real. E o interessante é que ela também canaliza sua magia através da música. Então teve relação com isso também para fazer esse homem se apaixonar. Esse homem não, esse demônio. Enfim, é um livro que vai ter um pouco dela, desenvolver a relação dela, a relação dela com Beelzebub, mas também em relação a ela mesma. E, gente, esse livro, o mais intrigante de tudo isso é o seguinte, que ela meio que lança um poderzinho, e nesse poderzinho ela faz esse cara se apaixonar, só que tem um detalhe, ele não pode tocar nela. E aí como é que a gente começa um romance sem o demônio poder tocar? Você vai saber se você ler. Então, gente, é um livro que você vai adorar e vai se apaixonar. Então fica a dica aí. Como é que você começa uma história de romance, uma história de atração fatal se você não pode tocar na pessoa? Pois é, gente, é esse livro. E aí a gente vai para um romance fofinho de Natal, que é Um Namorado de Natal. Esse romance fala da Stella Bloom, tá? Meio que a Stella Bloom, gente, ela meio que comprou uma fazenda que tem árvores de Natal, só que a fazenda dela não tá indo muito bem, tá muito ruim. E ela não tá conseguindo cumprir prazos, várias coisas estão acontecendo com essa fazenda. E aí o que ela faz? Ela pede pro seu melhor amigo, tá? Pra poder ajudar ela a entrar num reality, meio que num reality show, meio que num concurso de uma influenciadora. É tipo um reality show, mas tipo um concurso de uma influenciadora. E nesse concurso eles têm que fingir, ela e o Luca, que é o melhor amigo, fingir que são namorados. E que eles são os donos dessa fazenda. E aí começa a química, a física, porque afinal de contas os dois tinham um crush um no outro. Só que nunca falaram. E aí a gente, com esse concurso, que vai ganhar uma grana, e que vai poder tirar ela das dívidas que ela tá ocorrendo, esse concurso vai fazer com que esses amigos se tornem um casal, friends to lovers. E aí, gente, vocês vão adorar porque tem a vibe de Natal, né?
Aí a gente vai pro último livro, que é o livro Espetacular, que ele é um spin-off de Caraval, tá? Da Stephanie Garber. E detalhe, gente, aqui a gente tem meio que os 4 personagens, mas vai ter mais relevância de 2 personagens, que é a Tela e o Lenda, tá? E, gente, a Tela, ela meio que tá ocorrendo tá meio que acontecendo os preparativos da Noite Feliz, que é a Scarlett, que é a outra personagem, tá fazendo. E nesses preparativos a Tela meio que vai fazer uma aventura para tentar reaproximar a relação dela com o Lenda e conseguir um presente para ele, para essa Noite Feliz. Sendo que o Lenda não gosta muito de surpresas. E aí você vai ver esse desenvolvimento dessa aventura que ela começa a fazer com uma coisa que eu amo: ilustração. E, gente, o livro ele vem com brinde e ele é muito legal porque a história vai mostrar como a Tela ela tá sofrendo com esse afastamento do Lenda e como isso vai mudar a relação dos dois e como isso muda e como que ela faz de tudo para tentar reaproximar essa reaproximação entre eles, tá? E, gente, você vai ter vários cenários que vai se relembrar Caraval e abalar um pouquinho assim do norte, né? De Era Uma Vez o Coração Partido. Então você meio que vai relembrar um pouquinho da história desses casais numa edição linda de capa dura. E eu amei, porque eu amo Era Uma Vez o Coração Partido. Eu queria muito spin-off de Era Uma Vez o Coração Partido, apesar de do final deu o que deu, que foi um final maravilhoso, que eu acho que mais do que isso não tem como, mas todo leitor, se pudesse ter mais, a gente teria. Então esse livro é o último livro que eu li, Espetacular, que é tipo uma novela, sabe, da trilogia de Caraval, um spin-off que eu vejo, né, como a gente fala no mundo geek, e eu acho que vocês vão gostar. Foram todos os livros que eu li. Então é isso, gente, um grande beijo e bye!